E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma aula do cálculo 2. Hoje vamos falar sobre derivadas direcionais e vetores gradientes. Então, vamos partir direto. Em primeiro lugar, vamos dar uma noção, né? Começar pela nossa definição e uma noção aqui na nossa figura também, né? A derivada que nós estamos interessados, a partir de agora, né, na aula de hoje, vai ser calculada a partir do ponto P0, x0, y0. Esse ponto pertencente a uma região R, certo? Com a reta, essa reta aqui, tendo a seguinte parametrização, x0 mais s mais u1, y0 mais u2, lembrando que o 1 e o 2 são as coordenadas desse vetor u, que é unitário, bastante atenção nisso, o vetor u é sempre um vetor unitário, e a partir desse momento nós vamos definir aqui embaixo a derivada na direção do vetor unitário u, tá certo? Então nós vamos estar calculando a derivada de f, tá certo? A taxa de variação na direção desse vetor u. Essa é a grande jogada da aula de hoje. Nós estaremos calculando a derivada direcional, essa que a gente conhece ela. Então vamos lá. Vamos ler aqui a nossa definição. A derivada de f em P0, né? Ou seja, no ponto x0 e y0, na direção do vetor unitário, o 1 na direção i, o 2 na direção j, é o número, né? Seguinte número, ou seja, a gente já está dizendo aqui ó, na definição, vai ser um número o resultado, né? A derivada de f em relação a s, claro, na direção do vetor u em P0. Então vai ser o cálculo do limite de f com as coordenadas aqui substituídas pela parametrização, né? Claro, da nossa reta, x0 mais SU, y0 mais SU2, menos o ponto aplicado na nossa função, tá certo? Dividido por S, contanto que esse limite exista. Claro, se ele não existir, não faz sentido falar sobre isso. Mas vamos fazer isso aí no exemplo. Como é que ficaria esse cálculo no exemplo? Utilizando a definição, né? Depois a gente vai ver lá na frente que existe uma maneira bem mais prática de resolver, né? Sem ser usando a definição. Mas claro que é sempre bom que a gente aprenda todas as formas de fazer o cálculo. Bom, lá na minha definição diz que eu vou ter que usar o limite, né? O limite quando S tender a zero, tá bom? De f aplicado, né? E aí no caso ficaria o ponto, quem é o ponto? 1, 2, né? X é 1, mais S vezes a primeira coordenada do vetor, no caso, sobre S vezes 1 vai dar S, né? Sobre raiz de 2. E vou colocar o segundo ponto, né? Que vai ser 2 mais, segunda coordenada, na verdade, né? 2 mais S sobre a raiz quadrada de 2. Eu estou aplicando a definição, pessoal, só isso. Menos, aí eu vou aplicar agora o ponto na minha função, né? Tá certo? O ponto na minha função. Só que aqui, como eu não estou substituindo ainda, fazendo os cálculos, vou só representar aqui. Então, f de 1, 2. A gente já sabe que vai ter que fazer a conta lá. Dividido tudo isso aí, né? Dividido tudo isso aí dividido por S. Tudo isso aqui dividido por S. Bom, vamos fazer conta, né? Importa a gente fazer conta. O limite de S tendendo a zero, vou substituir. Onde tem x agora na minha função f, eu vou colocar 1 mais S sobre raiz de 2. Então é x ao quadrado, vai ficar 1 mais S sobre raiz de 2, isso aqui ao quadrado, mais x vezes y, o produto entre x vezes y. 1 mais S, 1 mais S sobre raiz de 2, raiz quadrada de 2, vezes 2 mais S sobre raiz de 2. Menos, agora sim eu vou aplicar o ponto, né, pessoal? 1, 2 na minha função. Aí faça a conta, né? 1 ao quadrado dá 1. Vai ficar 1 ao quadrado. Vou fazer assim, para deixar representado assim bonitinho, né? Mais
1 vezes 2. Vamos subir aqui, tá todo mundo aí, tudo isso aí, dividido por S. Por enquanto, estou usando a definição para calcular a derivada direcional. Vamos fazer esses cálculos aqui, pessoal. Limite de S tendendo a zero, que eu não resolvi nada do limite ainda, só algebrismo por enquanto. Vai ser o quadrado do primeiro, no caso é 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2S, sobre raiz de 2, mais o quadrado do segundo, no caso vai ser S ao quadrado sobre 2. E aí a gente já resolveu esse primeiro, né? Essa primeira parte. Agora vamos fazer esse produto aqui, ó. 1 vezes 2, 2. S. Não, vamos continuar com 1, né? 1 vezes S raiz de 2, mais 1 vezes S sobre 2 vai dar S raiz de 2. Agora vamos lá. S raiz de 2 vezes 2, mais 2S raiz de 2. E agora S raiz de 2 vezes S raiz de 2 vai dar mais S ao quadrado, né? Assim, S ao quadrado sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente sabe que isso aqui dá 2. Fazer o cálculo aqui, ó. 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes 2 dá 2. 1 mais 2, 3. Então, menos 3. E aí, vamos subir aqui. Todo mundo aqui ainda dividido por S. Tudo isso aqui ainda, essa briga todinha aqui, está dividido por S. Então, o limite de S tendendo a zero, aqui vai me dar, vou poder cortar 1 mais 2, 3, menos 3, 0. E aqui eu vou somar, ó, 2S, né? 2S, mais S, 3S, com mais S, 2S aqui, dá 5S sobre raiz de 2. Então, nós vamos ter 5S, vou mudar meu S aqui para não confundir com raiz de 2, viu, pessoal? Com o 5 com o S, então eu mudei aqui meu S, sobre raiz de 2, mais, agora, ó, se eu somar agora S ao quadrado, né, sobre 2, mais S ao quadrado sobre 2, isso aqui vai dar o próprio somente S ao quadrado, que é a metade de S ao quadrado com a metade de S ao quadrado, só vai dar o próprio S ao quadrado. Até esse traçozinho. E aqui ainda continua, todo mundo, não usei o limite ainda, né, não resolvi o limite ainda, está todo mundo aqui ainda dividido por S. Bom, aqui é S também, viu, pessoal? Deixa eu até colocar esse S aqui da mesma forma que eu coloquei os outros, né? S ao quadrado. Vou agora dividir, né, pessoal? Posso trabalhar isso aí da seguinte forma. O limite S, quando S tende a zero, isso aqui vai ficar... se eu colocar o S aqui, ó, posso cortar esse S com esse S, vai ficar 5 sobre raiz de 2, mais S ao quadrado com S vai dar S, tá certo? E aqui vai ficar, e aí no caso aqui é 5, né? Deixa eu substituir de novo, deixa eu apagar de novo esse S aqui, ó, meu 5 e meu S é tudo parecido aqui. Então aqui é S, aqui é 5, tá bom? Aqui é 5. Bom, limite da constante, vocês sabem desde o cálculo 1, é a própria constante. Então é 5 raiz de 2. E o limite de S, quando S tende a zero, isso aqui é zero, né? Então o resultado dessa questão aí é 5 raiz de 2. Quer dizer que a variação de F na direção, né? O que a gente acabou de calcular? A variação de F na direção, ou seja, a derivada de F em relação a S, né? Na direção do vetor U aplicado em P0, o resultado dele deu 5 raiz de 2. Foi isso que a gente acabou de fazer. Só que, claro, a gente fez isso através da definição. Vocês viram que dá um trabalhão, né? Tem que lembrar bastante ali de cálculo 1. Bom, pessoal, agora a interpretação aqui da derivada direcional. Nós temos aqui uma superfície S com Z, F, X, Y, tá bom? Um ponto x0, y0, z0. O ponto P0, x0, y0, esse ponto está
aqui no plano XY, né? Esse ponto aqui está sobre a superfície. Nós temos nosso vetor unitário. E aqui a ideia é a seguinte, ó. Se eu traçar o plano que passa por P0 e P, ou seja, esse plano aqui, né? Este plano aqui, ele vai interceptar essa superfície, né? Vai interceptar essa superfície justamente nessa curva C. Então, quem é a derivada direcional? Ou seja, quem é essa derivada direcional? Ela é justamente o coeficiente angular dessa reta tangente. Vai ser exatamente o coeficiente angular da minha reta tangente. Essa é a derivada direcional. Ah, professor, é a primeira vez que nós estamos fazendo isso? Não. Quando você estava calculando, se esse nosso U, por exemplo, ele for só o vetor I, então o que você está calculando, na verdade, é a derivada parcial de f em relação a x. Quando U era igual a j, então você estava calculando a derivada parcial de f em relação a y. O que a gente fez agora foi ganhar asas, porque agora você não precisa fazer somente em relação a x em relação a y. Agora nós estamos fazendo cálculos em qualquer direção, não somente nessas duas direções, I e J. Tá bom? É isso que a gente está fazendo, ganhando asas a partir de hoje. Mas vamos continuar com nossas definições. O vetor gradiente, né? O vetor gradiente de f de xy em um ponto P0x0 é o seguinte vetor. O vetor gradiente, definição, e eu quero que vocês lembrem muito disso, que vocês vão usar bastante vetor gradiente lá no cálculo 3 e já aqui também, que vocês vão ter uma aplicação bem importante aqui, o vetor gradiente. Esse vetor gradiente, como é que eu faço o cálculo dele? Eu vou pegar a função de x e y e vou derivar em relação a x na direção y e derivo f em relação a y na direção j. Esse vetor gerado a partir dessa função é o que eu chamo de vetor gradiente. E vai ser obtido por meio, claro, de como eu acabei de falar a vocês, de cálculo das derivadas parciais de f. E você pode aplicar ali um ponto P0. Mas o que é que isso vai me ajudar? Vai ajudar justamente num cálculo bem mais simples, né? De ser feito do que usar aquela definição que a gente fez para o exemplo 1. Ó, a derivada direcional é um produto escalar. Se f de xy for diferenciável em uma região aberta contendo o ponto P0, x0, y0, então, ao fazer o cálculo da derivada direcional que a gente fez lá através de limites, eu posso substituir esse cálculo, na verdade, por fazer o gradiente aplicado num ponto fazendo o produto escalar com U. Então, eu posso fazer aqui, ó, o produto escalar com o vetor unitário U e aqui com o gradiente. Então, eu não vou mais precisar usar limite. Aqui, a partir desse momento aqui, eu abandono a ideia de limite para fazer o cálculo da derivada direcional. Eu basta fazer o produto escalar entre o gradiente e o vetor U, vetor unitário, lembrando, né? Tá certo? Lembrando o vetor unitário. Vamos ver como é que isso aqui ficaria numa questão. Encontre a derivada de f de xy igual a x vezes e elevado a y mais o cosseno de xy no ponto 2, 0 na direção desse vetor aqui. Bom, primeira coisa que eu vou observar, pessoal, é que esse vetor aqui ele não é unitário. Ah, professor, como é que você sabe que isso aqui não é unitário? Basta você calcular a norma, né, pessoal? Não vamos esquecer, né? Se eu calcular aqui a norma dele, vai ser 3 ao quadrado, né? Mais menos 4 aqui ao quadrado. A gente vê que isso aqui vai dar 9 mais 16. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 25. Vocês sabem que isso aqui deu 5. Um vetor unitário ele tem que ter norma igual a 1. E aí, o que é que a gente faz? Você vai dividir justamente pela norma para transformar ele em unitário. Então, meu vetor, vou chamar agora de U, V, agora ele fica, se torna unitário quando eu divido ele pela norma. Então, ficaria como? 3 quintos, a norma não foi 5, né, que a gente achou, né? De I, menos 4 sobre 5 na direção J. Agora sim, esse vetor aqui, ele é unitário. Beleza? Tranquilo? Boa. Agora, o que eu vou fazer? Vou usar limite de novo, professor? Não, não vamos fazer limite. Vamos fazer usando o teorema anterior. O que é que eu preciso do teorema anterior? Preciso do gradiente dessa função. Vamos calcular o gradiente dessa função aí, ó.
Quem é o gradiente? O gradiente de f, a gente sabe que é a derivada parcial de f em relação a x, na direção y, mais a derivada parcial de f em relação a y na direção j. Isso aqui é o gradiente. Então, se eu pegar essa função aqui e vou derivar, né, ela em relação a x, vai dar, primeiro, Euler elevado a y, porque x Euler elevado a y é constante, a derivada de x é 1, mais derivada do cosseno é menos, né? Até já vou mudar já. Vai ser menos, né? Menos o cosseno de xy. Agora, claro que aqui eu vou usar a regra da cadeia, né? Derivada do cosseno, desculpa aí, não é menos o cosseno, não acaba mais nunca, né, pessoal? A derivada do cosseno é menos o seno de xy vezes, claro, agora a derivada de xy, essa derivada aí de xy, derivando em relação a x, vai sobrar o y, então vezes y. Então isso tudo aqui na direção y. E agora vamos fazer a mesma coisa, só que agora derivando em relação a y. Derivando em relação a y, x é constante, repete o x, né? Repete aqui o x, vai ficar Euler elevado a y, derivada de Euler elevado a y, é o próprio Euler elevado a y. Derivada do cosseno, a gente já sabe, menos o seno, né? Menos o seno de xy, vezes a derivada do que está dentro em relação agora a y. Então, quem sai aqui agora é o x. Isso aqui na direção j. Fizemos o cálculo aqui da nossa derivada, né? Nós já temos nosso vetor unitário e nós já temos também o nosso gradiente. Só que agora eu vou aplicar o ponto. Que a questão de lá o teorema diz que eu pegue o gradiente e aplique o ponto P0. Quais são as coordenadas do ponto que a gente tem? As coordenadas do ponto é x2, y0. Então, onde tem x, eu vou colocar 2, onde tem y, eu coloco 0. Aonde? No gradiente, viu, pessoal? Então, Euler elevado a y vai se tornar agora Euler elevado a 0 menos y é 0. Então, vai ficar tudo isso aqui vai ficar 0, né, pessoal? Vou colocar 0 vezes o seno de 0 vezes 2, né? X vezes 2, né? XY aí, né? Na direção y, mais aí x vai ser 2 vezes Euler elevado a 0, menos x é 2 vezes o seno, né? O seno de 2 vezes 0, ok? Na direção j. E agora, claro, é fazer as contas, né? Sei que vocês, fazendo aí na folha, fazem bem mais rápido. Aqui eu estou explicando, querendo fazer em detalhes, né? Então, Euler elevado a 0, isso aqui dá 1, né? Dá 1, vai dar o 1 na direção i, porque aqui vai dar 0, né? 2 elevado a 0 dá 1, Euler elevado a 0 é 1, né? 2 vezes 1, 2, mais 2, isso aqui também vai dar 0, porque o seno de 0 é 0, mais 2 na direção j. Não vou nem colocar esse parênteses aqui que eu ia abrir, mas não precisa, né? Mais 2j. Portanto, pessoal, quem agora já tem o nosso gradiente aplicado ponto e já tem também o nosso vetor lá em cima, né? Nosso vetor do vetor unitário. Então agora basta fazer o gradiente de f, P0, né? Ficado em P0, produto interno com o meu vetor u. Isso aqui é justamente a nossa derivada de f em relação a s, derivada direcional, né? De u, P0. Bom, vamos fazer o produto interno. Então o vetor vai ficar 1, no caso é o i, né? Mais 2j vezes o nosso vetor u. Nosso vetor u é 3 quintos e 4 quintos, né? 3 quintos aqui na direção i, menos 4 sobre 5 na direção j. Portanto, isso daqui, produto interno é 1 vezes 3 quintos, vai dar 3 quintos. Como a gente viu, isso aqui vai dar um número, menos 2 vezes 4 quintos, menos 8 sobre 5.
3 menos 8, isso aqui vai dar menos 5 sobre 5. O resultado disso é igual a menos 1. Então, a derivada direcional, nesse caso aí, é menos 1. Vocês viram que o processo agora não precisa mais utilizar a questão do limite, né? Você pode fazer toda ela agora sem precisar usar limite. Essa vai ser uma vantagem, né? Ou não? Bom, isso aí vai depender de cada um. Eu prefiro, claro, evidentemente, fazer o cálculo dessa forma e assim vocês vão proceder também daqui para frente, tá certo? É dessa maneira que vocês vão proceder. Bom, nós temos algumas coisas interessantes, né, que a gente pode levar lá para frente, né? A gente vai fazer algum debate sabendo dessa relação entre o vetor gradiente e o vetor unitário U. Vamos ver aqui, ó, essas propriedades. Bom, a gente sabe aqui em cima, olha aqui, ó, que escrever o produto interno entre o gradiente, vetor gradiente de U, né, o produto interno entre o gradiente e o vetor U, isso aqui é o mesmo que escrever a norma do gradiente de f vezes, aí seria aqui, ó, a norma do vetor U vezes aí o cosseno de θ, certo? Ah, professor, por que não tem ali o vetor, a norma do vetor U? É porque é raro aí a digitação? Não, não é raro nada. É porque a norma do vetor U é unitário, é 1, então não precisa, né? Então fica somente dessa forma mesmo, tá certo? Isso aqui traz algumas consequências legais. Vamos observar aqui, ó. Primeira consequência. A função f, ela aumenta mais rapidamente quando acontece o que em relação a θ? O cosseno de θ. Quando o cosseno de θ for igual a 1. Ou seja, mas quando é que o cosseno de θ é igual a 1? Quando θ for igual a 0. Nós sabemos que o gradiente é um vetor e o vetor u também é um vetor. Então tem um ângulo aqui entre eles. Então eu já sei que a minha função f vai aumentar porque esse produto interno é a minha derivada, é a taxa de variação da minha função, né? Então ela vai ser bem maior quando o ângulo entre eles são zero, ou seja, quando o gradiente, a função cresce muito mais, né? Aumenta, na verdade, mais rapidamente, né? Quando o ângulo entre eles é igual a zero, tá certo? E U é a direção do gradiente, ou seja, o gradiente e U estão na mesma direção ali. Isto é, a cada ponto P no seu domínio, F cresce mais rapidamente na direção do vetor gradiente, tá certo? Em P. E a derivada nessa direção, eu não precisaria nem fazer cálculo, bastava calcular o gradiente e calcular a norma. Essa vai ser o resultado da derivada, tá certo? Da derivada direcional. Bastava se o ângulo, se ele está crescendo ali em relação a f, né? Se o f está aumentando muito rapidamente, ela só pode aumentar muito rapidamente numa direção, na direção do vetor u, e o resultado dele vai ser a norma do gradiente, tá bom? Agora, de maneira semelhante, a f vai decrescer, né, mais rapidamente, né? Vai decrescer mais rapidamente na direção de menos o gradiente, ou seja, na direção oposta do gradiente, né? Tá certo? Na direção oposta do gradiente. A derivada nessa direção. Ah, por que oposta, professor? Porque se ela aumenta mais quando o cosseno de θ é igual a 1, então ela vai decrescer mais rapidamente quando for menos 1. É o menor valor do cosseno aqui, né? E ela acontece isso aonde? Quando for π. Se eu fizer aqui o nosso cálculo, a gente já sabe que o resultado vai ser igual a menos a norma do gradiente. Então, quero que vocês peguem essa ideia. Se eu quero que a minha função saber para onde minha função está aumentando mais rapidamente, eu vou lá e calculo o gradiente de f e calculo a norma. Se eu quero saber onde está decrescendo mais rapidamente, então eu calculo a norma do gradiente, tá certo? Só que agora vai vir com sinal negativo, tá bom? E agora, e se for zero, né? Se forem ortogonais, eles dois forem ortogonais, ou seja, o ângulo deles for igual a 90 graus, o que é que acontece? Qualquer direção de U ortogonal ao gradiente, né, é uma direção de variação zero em F, porque θ é então igual a π sobre 2. A gente sabe que isso aqui, quando θ vai ser π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é zero, o resultado da derivada daria zero. Então significa dizer, pessoal, que não está havendo aí variação, tá certo?
A variação aí nesse ponto é zero quando for igual a 90 graus. Ó, vamos botar isso em prática aqui através desse exemplo. Encontre as direções nas quais essa função cresce mais rapidamente. Percebam que ele não quer saber qual o valor da derivada direcional, ele quer saber a direção da qual cresce mais rapidamente. Mas pela propriedade que a gente acabou de ver, a gente já sabe, ela cresce mais rapidamente na direção do gradiente de f. Então, o que eu vou fazer? Calcular o gradiente de f. Como é que calculo o gradiente de f? É a derivada parcial de f em relação a x, na direção y, mais a derivada parcial de f em relação a y, na direção j. Então, fazendo esse cálculo aí, vai ficar o gradiente de f, a direção que ela vai crescer mais rapidamente em relação ao gradiente de f. Então, vai ser quanto? X ao quadrado, derivada de x ao quadrado sobre 2, vai dar x i mais y j. Claro que eu vou aplicar o ponto, né? No caso é 1. Então, o gradiente de f em P0, né? Gradiente de f, P0. Substituindo, vai ficar i mais j. Então, essa aqui é onde ele cresce mais rapidamente, tá bom? E decresce, a gente viu, né? Lá, a gente viu que decresce justamente no oposto, né? Na letra B, ela vai decrescer no oposto do gradiente de f. Então, claro, evidentemente, basta agora colocar, vai ficar menos i menos j, tá certo? Para não ficar parecendo que está todo mundo menos, aí alguém vai olhar para cá e dizer, multiplica por menos 1. Não, né, pessoal? Ela decresce mais rapidamente nessa direção, menos i menos j. E aonde é que ela vai ser zero, pessoal? Ela vai ser zero aonde, né, ou seja, a taxa de variação vai ser zero, justamente aonde o gradiente de f com o produto interno vetor u, isso aqui dá igual a zero. Mas eu sei que o gradiente de f, nós sabemos que o gradiente de f, ele vai ser exatamente i mais j. O vetor u é um vetor genérico, que eu não sei quem ele é. Então, eu vou colocar como coordenadas assim, ó, A na direção I, mais B na direção J, tá certo? Igual a zero. E encontrar alguma relação que exista aí. Vocês têm outras maneiras aí de fazer, basta puxar o conhecimento de vocês de geometria analítica. Isso aqui daria A mais B igual a zero. O que me indica o seguinte, ó, que as duas coordenadas do meu vetor, U, tem que ser opostas. Uma tem que ser igual ao oposto da outra. Então, um dos vetores, direções, né? Vetor, na verdade, que ela vai dar zero, é justamente esse, um dos vetores é esse. Ó. U vai ficar igual a 1 na direção I sobre a raiz quadrada de 2, menos, tem que ser oposto, um é positivo, outro é negativo, 1J sobre a raiz quadrada de 2. Por que dividido pela raiz quadrada de 2, professor? Se você pegar só o I e o J, I menos J, ele não é um vetor unitário. Aí você divide por onde? Pela norma deles, tá certo? Que no caso é a raiz quadrada de 2. Um outro vetor é esse, chamado de U2, tá certo? Agora só basta mudar aqui, na verdade, a direção, né? Ó, mudar o sinal. I raiz quadrada de 2 mais J sobre raiz quadrada de 2. Então, esses vetores aí é onde a derivada vai dar zero. Formam um ângulo aí de 90 graus, né? São ortogonais, como você queira chamar. Gradientes agora e tangentes à curva de nível. Né? Que relação a gente vai ter entre gradientes e tangentes e as curvas de níveis? Vamos ler aqui devagarzinho e vamos analisar a situação. Se uma função diferenciável f de x, y tiver um valor constante c, ou seja, é uma curva de nível, né? Ao longo de uma curva lisa, r igual a g, i mais hj, fazendo uma curva de nível de f, então a função f composta, né? X está sendo agora uma função de g de t, y h de t. Então, substituindo aqui, né? Então, essa curva de nível aqui, então, f de g de t, y h de t vai ser igual a c. Ou seja, a única coisa que eu fiz foi mudar x por g de t, y por h de t. Foi a única coisa que foi feita. A partir daqui que a gente vai trabalhar, né? Vamos derivar agora ambos os lados, tanto esse lado como esse lado aqui, tá certo? Das equações, e vamos ver aí consequências muito bonitas.
derivando de um lado e derivando do outro, eu vou ter. Desse lado aqui, a derivada da constante vai ser zero. Tranquilo. Aqui eu vou usar a regra da cadeia. Tá certo? Então, eu vou ter a derivada de f em relação a x, vezes o que está dentro, a derivada de g em relação a t, derivada de f em relação a y, derivada de h em relação a t. Essa é a aula, foi a da última aula que a gente falou, regra da cadeia pura, limpa e simples. Bom, eu posso reescrever isso aqui, tá certo? Eu posso reescrever isso aqui como um produto interno. Eu vou ter de um lado o gradiente, tá certo? O gradiente da minha função, derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y. E do outro lado aqui eu vou ter a derivada de g em relação a t, derivada de h em relação a t. Vamos observar o que é cada um. Derivada de f em relação a x mais a derivada de f em relação a y, né, e j, isso aqui é nada mais, nada menos do que o gradiente, né, o gradiente da função. E aqui desse lado aqui, a derivada de g em relação a t e a derivada de h em relação a t, quem é g de t e h de t? É a curva. Quando eu derivo a curva, o que é que eu vou ter? O vetor tangente, né? O vetor tangente. E eu estou dizendo que esse produto aqui é igual a zero. Então, olha que coisa interessante que a gente tem aqui. O vetor gradiente e o vetor tangente, né? E o vetor tangente, eles são ortogonais, porque o resultado aqui é zero. Tá certo? Então, eles são ortogonais. Então, o que é que eu posso inferir sobre isso? Que em qualquer curva de nível, o vetor gradiente ele é normal à curva de nível. Em qualquer curva de nível, ele vai ser sempre normal, tá certo? Ou seja, vai formar aqui um ângulo de 90 graus. E de quebra, a gente ainda leva aí a possibilidade de encontrar e fazer o cálculo de maneira fácil da reta tangente. Vai formar aqui um ângulo de 90 graus entre eles aqui, né? Da reta tangente. Ainda leva de graça aí essa informação. Massa? Então, toda vez que você calcular o gradiente, você já sabe, esse gradiente, ele é normal a qualquer curva de nível. Tá certo, pessoal? Ele é normal a qualquer curva de nível. Tranquilo, massa, lindo. E, como eu disse a vocês, de cara a gente vai levar a nossa equação da tangente. Por quê? Vamos voltar aqui para cá só um pouquinho. Bom, o gradiente de f, né? A gente sabe, né, que o gradiente de f é a derivada de f em relação a x na direção y, mais a derivada de f em relação a y na direção j. E a gente sabe, desde a geometria analítica, né, que a equação que passa pelo ponto x0, y0, normal a um vetor, né? Normal aqui a um vetor AIJ mais BJ, né? A gente pode chamar assim, né? Botando AJ e BJ, AIJ, né? A na direção I, B na direção J. Nós sabemos que essa equação aí, a gente sabe isso aí desde a nossa da geometria, que isso aqui vai ser justamente A vezes x menos x0 mais B vezes y menos y0, isso aqui igual a zero. Pessoal, essa equação, essa reta aqui, ela é justamente essa reta, porque o vetor normal que a gente tem é justamente o vetor gradiente. Ou seja, a equação da reta tangente pode ser descrita da seguinte maneira. Vai ser a derivada, o gradiente, que as coordenadas vão ser o A, na verdade, a derivada de f em relação a x. X menos x0, mais a f em relação a isso, derivada em relação a y, y menos y0. Isso aqui igual a zero. Essa daqui é justamente a equação da nossa reta tangente, tá certo? A equação da nossa reta tangente à superfície de nível, porque eu estou usando como vetor normal o gradiente. Massa? Então aí já dá para a gente saber encontrar. Ou seja, nós temos todas as condições de resolver essa questão aí. O que é que eu preciso? Eu preciso calcular o gradiente de f, tá bom? E aplicar no ponto, claro. E aplicar no ponto. Quando eu faço o gradiente dessa função, né, aqui é uma curva de nível, não deixa de ser uma curva de nível, né? É uma elipse, mas é uma curva de nível. Então, eu vou calcular aqui a derivada da 2x sobre 4 vai dar x sobre 2, tá certo? Na direção y. Do y ao quadrado vai ser
2y. Vou aplicar o ponto, menos 2 e 1. Vamos aplicar aqui o ponto f, gradiente f, no ponto P0. Quando tem x, eu coloco menos 2. Então, vai ficar menos 2 dividido por 2 na direção i, mais y, que vai ser 2 vezes 1. Então, na direção j, né? 2y na direção j. Esqueci de botar o j ali. J agora colocado. Então, esse aqui vai ficar menos i mais 2j. Lembrando que esse gradiente, esse vetor aqui, ó, esse vetor, ele é o quê? Normal a essa superfície, né, de nível, né? A essa curva de nível. Então, quem é a equação da reta tangente? A equação da reta tangente vai ser menos 1, que é o primeiro gradiente aplicado, não, menos 1 vezes x menos x0. Só que x0 aqui no caso é menos 2. Mas, aí eu vou pegar agora a segunda coordenada, que é 2. 2 vezes y menos y0, que é o próprio 1. Isso aqui igual a 0. Portanto, isso aqui é menos x mais 2 mais 2 vezes y, 2 vezes y menos 1, isso aqui igual a 0. Certo? Claro, quiser desenvolver aqui, desenvolve, né? Tá bom? Fiquem à vontade aqui para desenvolver. E vocês também podem fazer o teste levando isso aqui lá para o GeoGebra, né? Tá certo? Isso aqui é a equação da reta e verificar se realmente essa equação aqui da reta, se ela realmente fica no ponto, né? Se ela fica tangente ao ponto que a gente acabou de descrever. Beleza? Então, é isso, pessoal. Então, a gente já encontra aí de cara. Vejam que é bastante informação que a gente está obtendo hoje. Bom, regras básicas, né? Regras básicas para os gradientes. A soma do gradiente é o gradiente da soma. A regra da diferença é a diferença do gradiente. Aqui do escalar não tem novidade, né? Tira o escalar e faz o gradiente. Aí aqui já começa a ser parecido muito, né? Com derivada, a regra da derivada, né? Então, é a primeira sem calcular o gradiente, vezes o gradiente da segunda, mais a segunda sem calcular o gradiente, vezes o gradiente da primeira. E a do quociente vai ser o primeiro sem o gradiente, vezes o gradiente a segunda, né? Sem o gradiente, vezes o gradiente da primeira, do numerador, né? Menos, aí agora o numerador sem gradiente, vezes o gradiente do denominador, dividido pelo gradiente ao quadrado. É bom pegar isso aqui, fazer um print, prestar atenção aí, tá certo? Nós pegamos aqui, ilustrar aqui duas regras, né? Nós temos essas funções e aqui já está as suas respectivos gradientes. Vamos fazer o do quociente e do produto, né, pessoal? Agora fazer o gradiente de f vezes g, e que são os mais complicados, hein, né? De f vezes g. Vamos lá. Lá na regra fala, é o primeiro sem o gradiente vezes o gradiente do segundo, mais o primeiro sem o gradiente vezes o gradiente do segundo. Tá certo? Estou usando exatamente aqui, ó, essa regra 4. Tá bom? Vamos lá. Agora é só substituir, né? O gradiente de f, g. O gradiente de f, g vai ser, quem é f? F é x menos y, né? Então ficaria x menos y, produto interno aqui com f. F é quem? F é justamente x menos y. Vezes o gradiente de g. O gradiente de g é quem? 3j. 3j. Mais g, né? Sem ser o gradiente, só a própria g, que é 3y. Produto interno aqui, ou vezes, né? I menos j. I menos j. Então, isso aqui, na verdade, vai ficar. Vamos fazer aqui as nossas continhas, né? Gradiente de f, g, vai ficar 3 vezes x, 3x na direção j, menos 3y na direção j, mais 3y na direção i, menos 3y na direção j. Então, o gradiente de f, g, isso aqui vai ser igual na direção i, é 3y, só tem isso aqui, né?
3y na direção I. A direção J é quem tem todo o restante aqui, né? Vai ficar mais, vai ficar 3x, aí menos 3y com menos 3y dá menos 6y na direção J. Então, esse daí é o resultado se a gente fizer aí para usando a regra do produto, né, pessoal? Usando a regra do produto, tá bom? A grande pergunta que fica é, nós fizemos sempre com duas variáveis. Professor, e se vier com 3 variáveis? Funciona da mesma maneira, certo, pessoal? A gente vai calcular a derivada do mesmo jeito. Encontrar a derivada agora na direção do vetor, agora no meu vetor tem 3 coordenadas. Vamos fazer do mesmo jeito lá. Em primeiro lugar, o que é que a gente faz? Calcula o gradiente de f. Vamos calcular o gradiente. X ao cubo, 3x ao quadrado. Xy ao quadrado, menos y ao quadrado. Derivada em relação a x de z, né, vai dar zero. Então, fica isso aqui na direção I. Na direção J, vai ser agora derivada em relação a y. X ao cubo vai dar zero. E xy ao quadrado vai dar menos 2xy. Se eu derivar z em relação a y, vai dar zero. 2xy na direção J. Mais, tá certo? Mais. Agora, a derivada, né, em relação a z. X ao cubo é zero, aqui vai dar zero. E em relação a z vai dar menos 1. Vai dar menos 1 na direção K, certo? Agora eu aplico o ponto. Gradiente de f, aplico aqui o ponto. Aplicando o ponto, e aí eu vou logo fazendo as contas, vai dar 1, 1, 0, né? Então 3 vezes 1 vai dar 3, menos 1 ao quadrado vai dar 1 na direção I, mais menos 2xy, né? 2 vezes 1 vezes 1 dá menos 2 na direção J. E menos K, né? 1 vezes K dá menos K. Portanto, o gradiente de f em P, isso aqui vai dar 3 menos 1, 2 na direção I, menos 2 na direção J, menos K. Esse aqui é o gradiente de f aplicado ao ponto. Agora vamos pegar o nosso vetor. Nosso vetorzinho lá. Será que ele é unitário, né? É 2, menos 3 e 6. Então vamos pegar aqui nosso vetor V, certo? Vamos pegar aqui nosso vetor V. Vamos ver se ele é unitário. Claro que não, né? Vamos calcular aqui logo a norma dele aqui. A norma de V vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Fazer a conta rápida, né? Dá 4. Mais 3 ao quadrado, que dá 9. 6 ao quadrado, que vai dar 36. Resultado disso vai dar raiz quadrada de 49, né? 4 mais 9 dá 13, mais 36 dá 49. Raiz quadrada de 49, isso aqui é igual a 7. Portanto, o nosso V, agora unitário, vou chamar de U, né? De U vai ser o nosso V, dividido pela norma de V. Vamos lá, a primeira coordenada de V é 2i, tá certo? Estou olhando aqui, viu, pessoal? Coordenada do vetor aqui em cima, né? Ó. Tá certo? É 2i, então vai ficar 2 sobre 7i menos 3j lá. 3j e 6k. Para decorar. 3j menos 3 sobre 7j mais 6k, 6 sobre 7k. Ok? Então esse aqui é o nosso vetor U, unitário. Bom, agora, pessoal, nós vamos fazer o produto interno do gradiente de f, vai ser P, em relação a U, produto interno. Vamos pegar o 2 na direção I, menos o 2j, que a gente calculou em cima, menos K. Produto interno disso com 2 sétimos, menos na direção I, 3 sétimos na direção J, mais 6 sobre 7 na direção K. Fazer agora esses cálculozinhos. Isso aqui vai me dar o seguinte, ó. Como resultado, 2 vezes 2, 4 sétimos, 4 sobre 7,
2 vezes menos com menos a mais 6 sobre 7, menos com mais dá menos 6 sobre 7. Isso aqui eu vou poder cortar 6 sétimos com menos 6 sétimos. Resultado, isso aqui vai dar 4 sétimos. Este daí é o resultado da derivada direcional. Vocês viram, pessoal, que a maneira que eu tratei, que eu fiz as contas, foram todas igual, né? Igualzinho que a gente já tinha resolvido anteriormente, tá certo? Agora vamos lá, para responder tem mais uma pergunta, né? Aqui é a letra A e letra B. Essa questão tem letra A e letra B. Vamos ver aqui a letra B. Em quais direções F varia mais rapidamente? E quais são as taxas e variações nessas direções? Pessoal, ela cresce mais rapidamente em que direção? Vale o mesmo para duas, quando nós tínhamos só x e y. Não é só porque colocou z que mudou, não. Continua valendo a mesma coisa, tá certo? Então ela cresce mais rapidamente na direção do gradiente. No caso é 2i menos 2j menos k. E claro, decresce mais rapidamente em menos o valor do gradiente, tá certo? Em menos o valor do gradiente. Aí ele pergunta ainda qual é a taxa de variação, né? De crescimento e decrescimento. É a única coisa aí que a gente não tem, né? Aqui a gente já tem onde ele cresce e decresce. Então vamos ver aqui só a taxa, né? Bom, a taxa é a norma do gradiente de f. Então ela cresce mais rapidamente, aqui cresce, né? A taxa de crescimento f é 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Certo? Estou pegando aqui as coordenadas do gradiente, né, pessoal? Lembrando sempre, é 2i, ó, tá aqui já, né? 2i menos 2j menos k, tá bom? Então, estou pegando as coordenadas do gradiente. Então, fazendo aqui essa contazinha rápida, vai dar as quadradas de 4 mais 1. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 9. Isso aqui é igual a 3. Então, a taxa de que ela cresce mais rapidamente é igual a 3. E ela decresce, claro, em menos 3. Tá certo? Cresce rapidamente 3 e decresce menos 3. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí por ficarem até aí. Espero que vocês tenham compreendido. Vocês viram que é facinho, né? De como calcular aí a taxa de, na verdade, as derivadas direcionais. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.